Olá, boa tarde! Bem-vindo mais uma vez à nossa cozinha do Atual. Vamos fazer um quibe bem saboroso, só que vai ser um quibe diferente. Os ingredientes já estão aqui na nossa bancada. Quibe de abóbora é uma boa dica para quem não come carne, mas come derivados do leite, porque nós vamos usar um pouquinho de ricota e vai ficar uma delícia. Aqui nós temos todos os nossos ingredientes. A hortelã, lava as folhinhas, depois pica. Tenho aqui também amêndoas, ou melhor, castanha do Pará, mas se você quiser colocar amêndoas também pode. Se quiserem lascas, se quiserem pedaços. Sal, suco de limão e raspas de limão siciliano, porque ele dá um sabor mais interessante. Abóbora que já está cozida e escorrida. Isso é necessário fazer. Se a abóbora estiver muito aguada, não vai ser uma abóbora boa para fazer esse quibe, porque ela vai criar água e na hora de assar também vai criar água. Então o ideal é que seja uma abóbora sequinha, você cozinha com água, sal normal, espreme e depois deixa escorrendo numa peneira. Deixa a água ficar bem livre e ela ficar bem sequinha. Ricota e farinha para quibe. A farinha de quibe, você deve lavar a farinha antes, né? Dar aquela lavada, escorrer e depois, quando você escorrer pela última vez para deixá-la assim, você pode passar pela peneira ou até mesmo pegar a farinha e espremer com as mãos para poder sair o excesso de água. O ideal é que você lave com água morna, porque vai dar uma hidratada também. Então o que nós vamos fazer? Misturar tudo. Quibe é assim. E o interessante é que esse aqui não leva carne. Então, ó, vamos colocar a farinha de quibe toda aqui na vasilha. Vamos também colocar a ricota. Olha só. A abóbora. As raspas do limão siciliano e um pouquinho, meio limão, porque vai dar um toque ácido e vai ficar muito saboroso. Vamos já temperar com o sal e amassar bem com as mãos. O cheirinho do limão logo fica bem interessante, levanta mesmo o aroma. Então, ó, bastante você vai misturar, não precisa, né, de moedor, nada disso. Aliás, quem faz quibe mesmo não usa moedor nem triturador. Deixar bem amassadinho. Se você quiser, por exemplo, deixar a ricota e rechear o quibe, também fica bom. Por último, as castanhas e a hortelã. Aqui no caso é a gosto. Quantidade de hortelã você pode colocar a quantidade que gosta mais. Fica bem interessante você colocar uma quantidade boa, porque dá um sabor maravilhoso. Pronto! Praticamente nosso quibe já está no ponto para ir ao forno. Forno 180 graus, já deixa ele ficar bem morninho, né? Já deixa ele ficar quente, aliás. E vamos untar. Pode ser com manteiga, mas eu prefiro com azeite. Combina mais com o sabor do quibe. Então vamos untar com azeite, um pouquinho também aqui nas laterais. E apenas transferir a nossa massa toda aqui para a vasilha. É um quibe de forno. Esse aqui não dá para fritar. Por quê? Porque ele vai ficar muito molinho e aí tá arriscado você levar para a panela, né, a gordura quente, e ele acabar se desfazendo, porque ele não tem muita liga. Talvez se colocar uma cebola ralada, alguma coisa desse tipo, ainda não experimentei, mas fica aí a dica para quem gosta de experimentar em casa. Coloca uma cebola ralada e faz o teste. E antes de botar para fritar, na gordura bem quente, você
passa um pouquinho na farinha de rosca ou na farinha de trigo. Aí solta, né, o excesso e pronto. Pronto, nós já temos aqui o nosso quibe pronto para ir ao forno. Quanto tempo, Divina, de forno? Já está tudo praticamente cozido, mas vai ficar uns 30 minutos para secar bastante essa água que fica de tudo, né? Até mesmo a água do suco de limão. Aí você pode fazer aqui umas brincadeiras com a colher ou com a faca, ó, só para fazer aquele arranhadinho de cima para ficar bonito. Coloca mais um pouquinho de azeite e leve ao forno por aproximadamente 25, 30 minutos. Combinado? Então daqui a pouquinho eu volto mostrando o resultado desse quibe de abóbora feito hoje aqui no programa Atual. Você não vai perder, não é mesmo? Daqui a pouquinho o Atual tá de volta. O nosso programa está de volta e eu tô de volta também aqui na nossa cozinha, né? E vamos falar hoje de uma coisa diferente. Vamos falar de plantas medicinais. Por isso, eu convidei o fitoterapeuta Jussaro Panasco, que vai dar algumas dicas sobre esse assunto. Não é mesmo, Jussaro? Seja bem-vindo mais uma vez aqui em nosso programa. Você traz sempre essas plantinhas cheirosas, né, com perfume diferente. Plantas frescas, né? Também existem as secas, né? Mas essas aí são frescas que, inclusive, em Friburgo nós encontramos muito, né, dessas plantas aqui. Na região, de uma forma geral, a gente encontra plantação, né? As pessoas gostam de ter essas plantas em casa. Tem plantas, né, como o próprio dente de leão, que ele é tido como mato, né? E é uma planta boa, né? E como começou essa coisa até do próprio ser humano de buscar a planta para curar doenças e se curar de uma forma geral? Porque isso aí vem muito da arte, né, da cura, né? Então isso aí ao longo do tempo, né, nós tivemos práticas, né, em geral, mágicas, ritualísticas. Os índios trouxeram exatamente. isso. E com isso a planta em si, a planta medicinal em si, ela sempre teve assim o destaque, né, nesses rituais, né? Nessas práticas em si. Então, quer dizer, a arte da cura, ela está sempre ligada até o próprio medicamento em si, eles são feitos com alguns com plantas, né? Sim, sim. Né, só sendo que são processados sinteticamente, né? Mas na maioria das vezes a base está na natureza. Está na natureza. A natureza, ela nos dá tudo, né? Ela oferece e a gente tem mais que utilizar essas plantas aí. Só tem que ter alguns tipos de cuidados, né, Jussara? A gente percebe muito algumas plantas até que são vendidas de forma triturada, já sequinhas, e que às vezes tem algum problema, né, no próprio mercado de uma forma geral. O ideal é a gente conhecer essas plantas e saber para que elas servem. No caso, por exemplo, as plantas, por exemplo, vamos pegar essa aqui. A pata de vaca, a pata de vaca. Deixa eu mostrar aqui. É uma planta que em Friburgo você tem árvores, né, por praticamente toda Friburgo. Só que, por exemplo, para a gente conhecer ela, né, por exemplo, ela tem que ter um embolamento assim no finalzinho para dar realmente se fazer como uma pata. Agora tem outras que você observa que ela vai se afinando no finalzinho. Então vamos supor, se você pegar ela assim, na própria árvore, você tem como se identificar, né? Até se ela estiver seca, né, vendendo em alguma loja, também se ela tiver por inteira, tem como também você identificar também. Agora, geralmente quando ela é vendida seca, triturada, que a gente tem que ver, né, triturada, né, a gente tem que saber como se realmente vai fazer efeito ou não, porque geralmente ela não vai ter o formato da planta. E para que serve a pata de vaca? Cada uma serve para uma coisa diferente, viu? Aqui tem assim uma variedade muito grande. E aí você fala assim... A pata de vaca em si, ela é hipoglicêmica, ela é muito utilizada para
como é que se diz, para quem é diabetes, né? Tem a diabetes, né? Mas só que o diabetes tem todo aquele procedimento alimentar, essa questão toda. E a planta, ela, quer dizer, como todas as demais plantas, elas vão fazer um auxílio, né? Então é interessante observar que você não vai tomar a erva e vai melhorar. Curar também. Né? É como se fosse um remédio homeopático, você vai tomando, né? Em doses, né? Por exemplo, no caso, em relação à dosagem desse auxiliar chá. no tratamento. Por exemplo, geralmente um adulto, geralmente ele vai tomar de 3 a 4 xícaras. Só que isso aí numa maneira geral, mas aí você pode colocar, por exemplo, uma pessoa que tem uma massa um pouco maior, um pouco mais alto, então essa dosagem pode aumentar. Ou se é uma pessoa um pouco mais magra, um pouco mais baixa, também essa margem também cai um pouquinho. Mesma coisa em relação para criança de 6 a 12 anos, tem que ser metade, né, do adulto. E abaixo também disso, de 3 a 6 anos, é interessante também que essa dosagem seja menor também, metade da metade do adulto. Mas em si a pata de vaca, ela tem, além dos outros procedimentos, é diurética, né? Ela favorece toda essa questão de eliminação de diminuição da absorção da glicose, né? Que passa todo pelo tubo, né, intestinal. Então isso ela vai favorecer essa questão da diabetes. Então ela é muito interessante em relação a isso. E um detalhe também em relação à pata de vaca, que se a pessoa tiver algum problema em relação à próstata, né, não é interessante tomar. Tá? Então tem algumas contraindicações também. Exatamente. Ok. Você trouxe aqui a pitanga. Isso. Eu acho linda. Até tem uma pitanguinha aqui, olha que graça. Tem um brinquinho aqui na... Linda. A pitanga, ela é muito utilizada para tratamento de febre, né? A pessoa pode fazer um chazinho da folha, né? Geralmente, na maioria dessas plantas, a gente vai utilizar a folha como base. Uma ou outra, né, como o dente de leão, que a gente vai comentar daqui a pouco, pode-se utilizar a raiz. Né? E tem a forma de utilizar, de como vai fazer por exemplo, geralmente as folhas você faz em infusão, né? Que você vai ferver uma água, bota numa outra panela, vamos supor, essa erva seca ou fresca, e depois que a água, né, tiver fervido, você joga e deixa durante um tempinho, né, de 1 a 3 minutos, ou até, né, utilizado para você tomar. Ou em decocção, quando é o caso de caules, não é o caso da própria raiz, que ela tem que ter um tempo maior. Então a água, depois que ferver, ela deve ficar, você joga a planta ali dentro e ela fica mais ou menos de 5 a 10 minutos, né, dependendo do tipo da planta em si. Então a pitanga, então ela vai favorecer o quê? Ela vai favorecer a sudorese, a pessoa vai começar a suar um pouco mais, então ela vai eliminar aquele agente que está, vamos dizer assim, fazendo todo aquele procedimento da febre que está em contato. E com isso vai melhorar a parte também da gripe, da bronquite também, né, que vai favorecer toda essa região do trato respiratório, né? E é uma planta também reumatismo, exatamente. Então, quer dizer, alguma dor que a pessoa sinta, pode utilizar também auxilia também no tratamento. Exatamente. Bom, Jussaro, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta falando ainda de algumas outras plantas que você pode usar em casa. O programa atual está de volta e o resultado da receita está na mesa. Nosso quibe de abóbora. Uma boa dica para quem não come carne, leva apenas ricota, né? Não come carne, mas os derivados do leite sim. E fica assim uma delícia. Pode fazer que dá certo. O gostinho, né, da farinha de quibe tá ali do jeito que você gosta. Só que ao invés de carne, nós colocamos abóbora, ricota, colocamos bastante temperinho verde, que é a hortelã, que combina bem com o quibe, com o sabor, e dando aquela azeitada gostosa. Pode fazer que dá certo. Entre no site atual.tv.br. E não para por aqui, o Atual tem muito mais para você. Bom, voltamos aqui com o nosso papo com o fitoterapeuta Jussaro Panasco, que ele está explicando como fazer alguns chás no dia a dia e que podem fazer bem à saúde, mas com algumas precauções, não é, Jussaro? Essa aí as plantas, né, algumas a gente pode observar que elas estão meio amareladas, né?
Essa aqui é a arnica. Mas por quê? Justamente por causa da nossa poderosa, seca. hein? Essa aqui, eu lembro da minha avó, bisa, falava, toma arnica que melhora. Porque a arnica, ela auxilia toda essa questão da prevenção da hemorragia, ela é anti-inflamatória também? Quase boa parte dessas plantas aqui são anti-inflamatórias. E a arnica também é. E ela pode ser, vamos supor, a pessoa vai fazer uma cirurgia, né, vai fazer algum contato, algum corte, né, vamos ser um dentista. Então ela pode utilizar 10 dias antes a arnica. Que é anticoagulante. Exatamente, ela é anticoagulante. Então, com isso vai fazer com que, depois que houver o processo cirúrgico, o processo de corte, ela vai ter uma coagulação maior do sangue. É sempre muito bom a gente deixar claro, né, que cada pessoa tem um Exatamente, organismo. cada pessoa é única. Sempre quando você vai fazer esse tipo de procedimento, você avisa seu médico, ó, isso que eu vou tomar aqui arnica, aí o médico fala assim, não, olha só, para esse tipo de cirurgia não pode, né? Então você tem que geralmente, sempre perguntar. O que a pessoa geralmente faz? Geralmente elas têm cápsulas, né? Tem arnica já incomposta, né? Que a pessoa não precisa fazer o chá, ela toma já em forma de gotas, né? Sim. Ou até mesmo cápsulas, né? Ou comprimidos, né? De forma que a absorção vai ser até mais rápida também e vai ter aquela quantidade boa. Agora também é interessante no caso da arnica que você também não deve fazer um uso muito prolongado dela, justamente por esse fator coagulante. Sim. Entendeu? Só em casos mesmo com auxílio, né? E ter informação, isso é sempre muito importante. Agora, boldo também é uma outra. Ontem mesmo alguém virou para mim e falou: um chazinho de boldo, tava meio enjoada. E essa já é antiga também. E olha, gente, é ruim. Ela é bem amarga, né? É ruim, vou te contar, hein? Mas faz bem, né? Até comentar em relação a essa questão do amargo, que a planta, o chá medicinal, ele deve ser tomado sem adocicar, entendeu? Então, quer dizer, se, por exemplo, se o boldo é muito amargo, então você bota uma folhinha só, né? Mas não deve utilizar o açúcar. Adoçante, né? açúcar, Exatamente. nada disso. Tem que engolir e fazer aquela cara feia. Exatamente, porque todo aquele processo que a pessoa tem aquela hiperacidez, ela deve utilizar o boldo como uma forma de eliminar isso, melhorar toda aquela questão do trato respiratório, porque ela é estimulante, ela é tônica, né? Então ela é muito boa, né? É quase igual a carqueja, que também é outra planta muito amarga, mas os amargos, né, se você observar, eles auxiliam a nossa parte cardíaca também. Né? Não é questão aí, né, nem da carqueja, mas tem essa questão do amargo auxiliar muito. E ela também, você pode fazer um banho sedativo a nível, como é que se diz? Para relaxar. Né? Você faz um chá, né, com infusão com ela e depois você toma um banho com aquela água sempre do pescoço para baixo. Mas não precisa tomar, é melhor. Eu tenho uma bronca com boldo, viu? Porque é amargo demais. Entendeu? Vamos terminar com essa daqui? Que planta é essa? Que é, juntamente com a babosa, né, que auxilia toda nessa questão da constipação, por exemplo, você pegando a erva cidreira, juntamente com duas outras que eu não tenho aqui, que é chamado o sene e a cáscara sagrada, você pode favorecer para aquelas constipação, aquelas prisão de ventre mais brandas, entendeu? Então, mas em si, a erva cidreira, ela é ótima como um tônico, né, digestivo, que vai atuar bem nessa questão do estômago, né, e no processo digestivo também. Quer dizer, como é que se diz? Erva cidreira. O capim-limão, ele tem mais ou menos a mesma função, porque eles vão auxiliar nesse movimento, né, chamado peristáltico do intestino, onde vai favorecer todo aquele fluxo intestinal, melhorando, né, a questão da excreção, né, das fezes, né, e se a pessoa sentir, por exemplo, aquela como se diz, uma contração fria, né? Ela pode utilizar a erva cidreira, o chá, como uma forma de melhorar essa questão de aquecer internamente. Né? A erva cidreira. A erva cidreira e também o capim-limão também. O capim-limão, ele é diferente dos outros capins. Se você fizer o contrário,
ele tem tipo uma serrinha. Ele agarra. Já os outros capins, se você fizer assim, quase não tem. Capim-limão, se você passar a mão assim, ele Não sei agarra. aqueles maiores, né, que são de mato mesmo, que aí não é serrinha que eles têm serrote, né, assim, dos lados que podem até cortar. Isso aqui você bota realmente. em infusão. Todas essas plantas, elas são feitas em infusão. Mas você pode também, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, aqui o saião, juntamente com o alecrim, né, o hibisco, e fazer um chamado cataplasma, né, onde você vai socar essas plantas, macerar bem, e eles vão fazer tipo uma pasta e você vai colocar numa entorse, numa dor a nível muscular, um emplasto em si, né? Então você vai colocar no local, né, e deixar. E é bom frisar que você não deve colocar, no caso, se tiver alguma ferida aberta, né? Então isso aí é uma apenas coisa... um roxo, uma dor. Um roxo, uma dor muscular. Então você pode utilizar, porque principalmente o saião, ele é ótimo para dores articulares. Puxar essa dor. Para puxar, né? Artrose, né? Saião com alecrim. Isso. Faz um emplasto, faz macerado, coloca em cima. Bota local. Ótimo. Não tem dor que resista. Exatamente. Obrigada mais uma vez e até a próxima. O Atual vai ficando por aqui, mas volta amanhã, a partir de 12h15. Fique agora com o SBT Cidade.